Nós temos estado a falar numa sequência de lições acerca do pecado. Do pecado e obstáculos que interpelam a nossa vida, não é? Então, para ser mais precisa, o título da nossa lição ainda é acerca da fé para vencer obstáculos. E como já tínhamos falado na lição anterior, o maior obstáculo que todo morador da terra tem é vencer o pecado. O maior obstáculo é o vencer o pecado. E como este é o maior obstáculo, por isso é que Deus sabe que nós sozinhos não conseguimos. E nós estávamos todos mortos espiritualmente, estávamos todos nas prisões, nas correntes amarras de prisões do inferno. Mas Deus enviou Jesus. Não é? Em João 3,16 está bem explícito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todos nós que cremos nele, para toda a humanidade, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus viu que, apesar de termos muita garganta, nós temos mais a garganta de qualquer coisa, nós somos fracos, nós somos nada, nós somos pó. E o diabo, nós não vencemos o diabo, amados. Nós não vencemos o diabo. Quem nos fez vencedor sobre todas as forças do inferno é Jesus Cristo. Então, lá em João capítulo 1, se não me engano, 26, deixa-me ver se não estou errada, 29, o João Batista estava no Rio Jordão, estava a batizar, e quando ele viu o Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a astúcia de diabo para nos aniquilar é semear sementes de pecado em nós, sementes de joio. E o pecado, qual é o salário do pecado? O pecado mata. O salário do pecado é a morte. Então o pecado mata. E então ele tem poder, ele tem força sobre nós quando se trata do pecado, porque ele tem estratégias, ele usa de astutas ciladas e ele arma laços de passarinheiro para que nós possamos cair nessas astutas ciladas, não é? Cegando o nosso entendimento. Primeira coisa que ele faz, ele cega o entendimento, põe-nos uma venda, nós não vemos, nós não temos entendimento, nós não conseguimos ter a persuasão ou daquilo que nós não conseguimos perceber ou ter daquilo que ele quer fazer. Então nós ficamos completamente paralisados e ele então opera das suas maravilhas. Ele conta-nos a mentira toda. Primeira coisa a astúcia que ele faz, ele primeiro põe cegueira espiritual e a seguir ele lança a seta de mentira. E nós achamos que nas nossas atitudes estamos bem, mas é ele a nos manipular, é ele a nos fazer tipo de ioiô. Então, por isso é que Deus diz, se nós queremos ser abençoados, nós temos que ter comunhão com ele, porque é ele que nos revela, pelo seu Espírito, ele que nos revela as astúcias lá do diabo, ele nos alerta, o Espírito Santo em nós. Se nós temos comunhão com Deus, desenvolvemos uma comunhão bem estreita com Deus, não é? Deus então conecta conosco, ele então revela-nos coisas que nós não sabemos, coisas que não há em nós capacidade de vermos. Ele nos revela por sonhos, por visões e fala-nos pelo seu Espírito. E quando nós meditamos na palavra, ele nos instrui, ele nos fala pela sua palavra. Por isso, aí a importância de ter comunhão com Deus. Por isso, lá em João 15, o que é que ele diz? Jesus diz: está em mim e eu em vós. Está em mim e eu em vós. Se nós não estivermos em Jesus, estar nele, o que é que ele diz? É ter comunhão com ele. É ter comunhão, ter união, é estarmos unidos com ele. Se nós estivermos unidos com ele, se tivermos comunhão com ele, nós tudo podemos fazer. E ele continua a dizer que nós sem ele nada podemos fazer. Nós sem ele nada podemos fazer. Por isso é que ele enviou do seu Espírito para poder nos ajudar. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Nós sem Espírito Santo somos mortos espiritualmente. Então, ele como esteve aqui, ele viu que o diabo era mau,
ele viu que o diabo, ele experimentou a força do diabo até a cruz, até a rude cruz que o fez sofrer. Ele experimentou a mão poderosa do diabo. E ele, quando subiu, ele disse: Pai, temos que enviar o Consolador, senão aqueles lá embaixo já foram, já eram. Não é? Então, ele veio medir a força. O diabo a ele não vence, a Deus o Pai não vence. Mas a nós, vamos ser sinceros, honestos. Em nome de Jesus, Satanás, dobra o teu joelho que eu estou a te dar glórias. Eu estou a instruir o povo. Nós somos soldados de Deus. Somos soldados guerreiros. E qualquer soldado que está alistado para a guerra, se não aceita as instruções e as coordenadas do seu capitão, do general do seu pilotão, nesse caso é o nosso Jesus Cristo, se ele não aceita as instruções, se ele não aceita as correções, se ele não recebe as coordenadas, estratégias para se posicionar estrategicamente para derrotar e vencer o inimigo, a partir do momento estamos derrotados, amados. Então, nós temos que entender que somos alistados, somos soldados em guerra. Seja você o membro da liderança, seja você o povo que vem simplesmente para ouvir a palavra. A partir do momento que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você decidiu ser discípulo, você é um soldado de Jesus. Então, você tem que estar predisposto a aprender com Jesus, que é manso e humilde do coração. E você tem que entender que o mundo para você acabou. Com o tempo, muita gente diz: eu recebi Jesus há muitos anos, eu não me converti, mas já há de chegar o tempo. Meu amado, a partir do momento que Jesus Cristo te encontrou, você abriu o teu coração, confessou-lhe como Senhor, como Salvador da tua vida, o tempo para você começou. Jesus chegou, você teve um encontro real com Ele. Então, endireita a tua vida de acordo com a vontade de Deus, porque senão você vai apanhar. Você vai estar na mão de Satanás como uma marioneta. E Satanás, você dá lugar ao diabo para, inclusive, vituperar, enlamear, denigrir o nome daquele que te apareceu e que te deu a oportunidade de glorificar. Não só o nome dele, mas ter direito a um lugar, a uma morada lá no céu. Então, a salvação é tua, depende de ti, porque Jesus Cristo ele já fez. Ele abriu um caminho, ele se posicionou ele mesmo como caminho para o Pai. Em João 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. E lá em Atos 4:12 está escrito que não há nenhum outro nome debaixo do céu. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que haja salvação e vida eterna, senão pelo nome de Jesus Cristo. Então, só com Deus somos vencedores, amados. Só com Deus vencemos o diabo. Só com Deus vencemos o inferno. Só com Deus vencemos a morte. E o pecado é a morte. Enquanto estamos em vida, há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Enquanto estamos em vida, Deus é poderoso, Ele é misericordioso para nos perdoar, para nos libertar, para nos purificar de todo o pecado, de toda a iniquidade. Lá em Jeremias, salvo erro, capítulo 1, versículo 18, salvo erro, Deus diz pela boca do profeta Jeremias que por mais vermelho como escarlate que sejam os nossos pecados, Deus é poderoso para nos limpar e purificar de todos eles. E nos fazer a nossa alma, limpar a nossa alma e purificá-la e fazê-la mais alva do que a neve. Então, é para nós vermos que Ele nos deu tudo. Ele nos deu o seu amor. Dentro do pacote do seu amor, temos lá tudo. Então, nós não temos desculpa. E a única desculpa que nós temos é que nós estamos a esforçar na caminhada, nós estamos a fazer tudo, mas nós não estamos a conseguir. Então, quando isso acontece, Ele vem e Ele nos carrega a colo. Tão amoroso, tão bondoso é o nosso Cristo, é o nosso Mestre. Aquele que nos salvou, nos deu a vida e derramou o seu sangue por cada um de nós. Então, para vencer obstáculos, nós temos que entender que o pecado mata. Nós temos, como falamos também na lição anterior, que o pecado entra de várias formas.
todos os orifícios que nós temos no nosso corpo, entra o pecado. Né? Entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, essa parte superior do nosso corpo, na parte inferior do nosso corpo, a parte mais íntima, quer seja do sexo masculino, feminino, entra também o pecado por ali. O pecado entra através das nossas pernas, quando nós andamos para a roda dos escarnecedores, não é? Quando nós andamos pela roda, quando andamos, levamos o nosso pé e sentamos na roda dos escarnecedores, não é? Salmo 1, bem-aventurado todo o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que realmente apressa o seu pé para o lugar onde Deus não está, onde Deus abomina, então o pecado também entra. Quando nós decidimos em ficar presos a pensamento, quando nós pensamos, desejamos, nosso coração, o pecado também entra por nosso coração. A gente não viu, o olho não viu, o coração, a boca não provou, o nariz não cheirou, mas o coração desejou, como entrou pelo pensamento. O diabo também manipula o nosso pensamento. Ele nos põe desejo de algo que ele sabe que nós nos gostamos, que é a nossa área fraca, para nos atentar, para nós entristecermos o Espírito Santo em nós. Então nós pensamos, bem, eu vou dar um exemplo. Eu, quando estava grávida da minha primeira filha, estava aqui em Portugal na altura, e tinha acabado de sair a marca de gelado Magno. Bem, aquilo era uma loucura, mas aquilo era muito caro. E eu era pobre. Pobre a ponto de não ter dinheiro para comprar mesmo um gelado daqueles. Eu vos digo, não tenho medo em dizer, não é? Eu trabalhava, o meu marido trabalhava, mas as despesas eram tantas que não chegava para nós comprarmos nada para nos fazer um agrado. E eu estava no princípio de gravidez, nunca tive desejos. Era minha primeira gravidez, não tinha desejos nem nada. E ainda mais não podia me dar luxo em ter desejos. Mas naquela madrugada, nós estivemos a ver um filme, se não me engano, e depois passou a publicidade do Magno. Então eu gostei muito do Magno, mas depois isso passou. Esse gelado é mesmo bom, passou. E não é que eu estava na cama a sonhar com o raio de gelado. Eu só sei que de repente eu comecei vinha muita água na boca. Muita saliva. E eu levantava e ia à casa de banho. E depois ele me disse, mas o que é que se passa contigo? Estás sempre a levantar e ir para a casa de banho. Estás a sentir-te mal? Eu disse, não, é enjoo. Mas vem, acumula uma água do canto, mas muita água mesmo. Enche-me na boca de repente. Então eu não conseguia aguentar. Então ele disse, então por que não pegas num balde, põe água e põe aqui? Então eu assim que enchia, mas eu estava num estado tão, e ele começou a aborrecê-lo, porque ele tinha que trabalhar, levantar cedo. E então ele disse, mas o que é que tu tem? Ele disse, olha, é que vem, tá, eu estou aqui com o pensamento só do gelado, eu quero tanto comer esse gelado Magno, mas nós não temos dinheiro. E ele disse, mas tu estás maluca ou quê? Estás a ver a hora que é de madrugada, não há nenhum lugar e também não tem dinheiro nenhum, onde é que vamos quê? E ele disse, espera aí, eu tenho mais moedas no meu bolso. Deixa-me ver se dá. Então ele foi contar as moedas. Ele disse, se calhar dá. Mas também, agora onde é que nós vamos encontrar? Portugal não é como Londres. Londres não dorme. Em qualquer esquina a gente vê uma loja para comprar a qualquer hora, de noite até de manhã. Mas em Portugal, não. Tá tudo tem hora certa. Os portugueses são ricos. Glória a Deus. Não precisam de dinheiro. As lojas têm um tempo certo. Fechou, acabou. Até vão de folga a hora de meio-dia. Até fecha e tudo. Não é? Não precisam de dinheiro. Então, ele contou e deu. E ele lembrou-se, não, espera ali, eu vou perguntar ali. Havia não sei se era pub, um clube de jogos, não sei se ele ia perguntar, e também era café, se estava aberto, era uma cave, não se ouvia o barulho. Nós morávamos na rua, qualquer coisa, Antônio Castro, uma coisa assim, lá em Oeiras. Então ele foi, olha, a sorte é que estava aberta, ele trouxe-me o gelado, eu comi o gelado. Dormi, amados, até de manhã. A saliva acabou. A saliva acabou. Então, isso começou de onde? Eu tinha visto, mas não dei importância. Mas estava no coração.
o desejo ficou no coração. E o desejo ficou no coração, começou a perturbar a mente. Perturbou a mente, então perturbou a criança. E a criança também começou a desejar. Não é? Já viu como é que o pecado depois contamina o nosso corpo todo? Até a criança ficou afetada. A criança, mas mexia muito na barriga, dava com pontapés, a água acumulava na boca, que era uma coisa. Amados, eu nunca mais tive desejo de gravidez. Tive 4 partos, mas nunca mais tive desejos. Desde aquele desejo até acabei a seleção. É para verem que como é que o pecado entra. Vamos supor se esse era um pecado para a morte. Eu estava morta, porque não consegui me controlar, não é? Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. Um espírito de fortaleza para quê? Para resistir. Nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é um Deus forte. Então, nós temos que ser parecidos com Ele, como discípulos, como soldados, temos que ser parecidos com Ele, temos que ser fortes. Estamos cansados, não podemos, mantenha a fé, temos que ter fé para vencer o obstáculo. A tentação é grande, Jesus sabe, Ele também foi tentado. Quando ele depois de ser batizado, foi conduzido ao deserto pelo Espírito, ele teve 40 dias, 40 noites sem comer, e depois disso sentiu fome. E o diabo foi aparecer para poder lhe tentar. E o que é que ele usou? Ele usou a espada e usou o escudo. Usou o quê? A palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Meu Deus não se deixa escarnecer. Só meu Deus servirá. Eu servirei. Não só de pão viverá o homem. Ele tinha fome, 40 dias. Qualquer pessoa, bem, Senhor, eu peço perdão, mas eu tenho que ser sincera. Eu fui levantada para pregar o verdadeiro evangelho, não vou aí a ser hipócrita, porque é uma coisa que Deus abomina, é a hipocrisia. Eu não conseguiria resistir, eu já era. E como Deus sabe que o homem é fraco, Ele está sempre posicionado, Ele está sempre pronto. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Então nós temos que ter um espírito de moderação, e isso vem com o quê? Com disciplina. Moderação, fortaleza vem com disciplina. Nós temos que nos treinar como soldado. Um soldado tem que ser sujeito a treino a toda hora. E ele não só pelo mestre, mas ele sozinho. Tem que treinar, tem que ter o bom hábito de se esforçar, de buscar, de pedir, de bater no trono da graça do Pai, para que pela sua misericórdia ele fique firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele sabe, o soldado sabe que se uma seta inflamada do maligno atingir, ele pode ficar em pé, ou ele pode levar o abanão, ou ele pode cair e não levantar mais. Então, um soldado tem que estar de vigília. Por isso Jesus diz, orai e vigiai. Orai e vigiai, para que não sejas tentado e não sejas apanhado desprevenido. Né? Porque o diabo, ele arma ciladas. Ele arma, ele faz, é como se diz, arapuca, não é? Para apanhar pombos, galinhas. Lá em África, quando a gente quer apanhar um pombo, ou queremos apanhar uma galinha, coisa assim, não fazemos aqueles laços, é laço de passarinheiro, né? E ele faz isso para nos apanhar. Então nós temos que fazer o máximo, e todo aquele que se esforça na caminhada, Jesus se agrada muito. Ele sabe que somos fracos, ele sabe que somos pó, ele não nos abandona. Então, para vencer os obstáculos, precisamos de crer nesses 2 fatores. Deixa-me ver aqui a minha notinha. Nós precisamos de fé para vencer obstáculos. Sem fé, nós não, em primeiro lugar, não vamos crer no pecado, não é? Sem fé, não vamos crer no pecado. E sem fé, não vamos crer que que temos poder, que Deus nos deu poder para vencermos toda a tribulação e toda a maldição de todo o pecado. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus Cristo nos diz, Ele nos deu poder, Ele deu aos apóstolos, e os apóstolos nos passou a nós, está escrito. Não é? Está escrito lá em Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do mal. Em Lucas 8, 19. E lá também em Romanos. Vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. A partir do versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. 8,